A imagem é a coisa que, digamos assim, na televisão que chama mais atenção. Hoje o aparato televisivo que vai para a rua é muito deformante da informação, porque a realidade posa para os equipamentos da televisão. Você chega lá com 1, 2, 3 luzes, não sei o quê, não tem. A mãe, a filha, mesmo o cara que tomou um balaço, fica com uma cara de que está posando para a televisão. O vídeo repórter ele tem muito mais contato com o fato, com a situação real, porque chega com menos gente, menos equipamento, não é aquela equipe grande. O cara vai com a câmera na mão, com o microfone só, teoricamente ele chega mais próximo das pessoas sem assustar tanto. Tem 92 pontos de luz aqui, então o apresentador pode apresentar daqui, quer dizer, ele pode estar apresentando aqui. Tá certo? O conversa fiada. Está apresentando aqui, conversando com o telão e tal coisa, ele senta, ou ele vai para o outro lado e senta lá, ou ele vai conversar com aquele cara de lá. Quer dizer, todo lugar aqui pode ser um lugar de apresentação. É aquela ideia de ter nesse telão as informações complementares da notícia que a gente às vezes não tem. Quer dizer. É uma ideia de revelar, na verdade, toda a mecânica de como é que se faz o jornalismo. O que é o Matéria Pública? Matéria Pública, na verdade, é um programa jornalístico nacional, porque ele vai passar nos 13 estados. A gente vai fazer uma revista de 1 hora de duração, onde a gente vai tratar de assuntos de interesse público de uma forma geral, não específica a um cidadão ou uma comunidade, que interessa ao maior número de pessoas possível. Vai aprofundar, vai explicar, vai tirar dúvidas e vai ter sempre a participação do telespectador por telefone, e-mail, fax, etc. Depois você vai ter às 18h30 o Diário Paulista, que é aquele jornal do Estado, tá certo? Na verdade é um telejornal do Estado de São Paulo, onde você tem informações da capital e informações do interior, onde o interior vai se conhecer e a capital vai conhecer o interior. E depois à noite você vai ter o Opinião Brasil, o Metrópolis, e o Conversa Fiada e o Jornal da Cultura, todos feitos dentro da redação, menos o Metrópolis. Os telejornais são muito iguais, porque as fontes de informação são produzidas pelos interesses da sociedade, pelos interesses de quem as produz. Então a gente viu que essa pauta tinha que ser mudada para uma pauta de interesse do cidadão e da sociedade. Nós temos que começar a mudar um pouco esse interlocutor, buscar nas universidades, buscar no cidadão e buscar nas bolsas, em analistas, gente que não tem, digamos, grande prestígio assim ainda de mídia, mas que são capazes de dar informações para enriquecer a matéria trazida pelo jornalista, trazida pela realidade, no momento que ela vai ser editada. O jornalismo público também tem essa função, quer dizer, trazer mais o conhecimento para perto do telespectador. Olá, o Diário Paulista está no ar. Um programa novo que vai trazer toda a diversidade do estado de São Paulo para sua tela. A partir de hoje, a gente vai se encontrar aqui de segunda a sexta, às 6h30 da tarde. Com o Diário Paulista, a TV Cultura dá mais um passo para colocar em prática o conceito de jornalismo público. Tratar as notícias de forma mais aprofundada, priorizar a informação sem transformá-la em espetáculo, valorizar a cidadania e estimular a participação política. Buscar um jornalismo independente do poder e do mercado. Este é o desafio e o compromisso da TV Cultura e do Diário Paulista. Está aprontando demais aqui na cidade, rapaz. Viu, rapaz? Seu vagabundo! Será que é assim
política, o flagrante do cinegrafista Reinaldo Machado mostra um prefeito agredindo o adversário e está na reportagem sobre medidas de segurança no interior, uma das opções do Diário Paulista de hoje. E você já viu um átomo de perto? Pois vai ver daqui a pouco. A imagem foi conseguida pela USP de São Carlos e pode ajudar a compreender a vida no planeta. Nós vamos fazer também um passeio até Pirapora do Bom Jesus, onde agosto é mês de festa e muita romaria. E tem ainda a história de um tucano ferido que sobreviveu graças a um bico de silicone. O Diário Paulista está no ar. Ele corta ao meio o estado de São Paulo. Já se chamou Anhembi. Teve papel fundamental na história e era muito limpo. O poluído Rio Tietê é o tema de uma série de reportagens que o Diário Paulista começa a exibir hoje. Poluição, enchentes, mau cheiro. No trecho paulistano, o Rio Tietê está morto e tem na marginal o triste espelho de todos os seus problemas. É lá que está o nosso helicóptero com a repórter Eliane de Carvalho. Qual a imagem que você tem daí de cima agora, Eliane? Olha, Dáfnis, apesar de todo o trânsito da poluição do Rio Tietê, a imagem que chama a atenção é esta lua cheia que embeleza o cenário, diminui o estresse do paulistano nessa noite de inverno. E não é exatamente assim o trânsito que nos chama a atenção hoje, e exatamente o que você estava dizendo aí, o Rio Tietê. Tietê, que em Tupi-Guarani significa rio caudaloso. Foi nessas águas que muitos paulistanos nadaram até a década de 40. Infelizmente, hoje ele é um rio morto, sem oxigênio. O projeto de despoluição começou há 8 anos. Salvar o Rio Tietê é fundamental para a qualidade de vida de quem mora no estado de São Paulo. E é exatamente sobre o Rio Tietê o assunto aí, o tema de uma série de reportagens que você confere a partir de hoje no Diário Paulista, porque através deste rio nós podemos contar a nossa história, a história de quem mora em São Paulo. Obrigado, Eliane. E na primeira reportagem sobre o Rio Tietê, nós vamos mergulhar um pouco na história de São Paulo. No século XVIII, as águas cristalinas do Tietê eram um importante meio de transporte. Cruzando mais de 80 municípios, o rio era usado por navegadores que iam explorar e povoar terras desconhecidas. Ele nasce em meio à serra, a 20 quilômetros do mar, mas ao contrário de todos os rios, corre para o interior. O Tietê foi o primeiro caminho aberto pela natureza para o sertão. O desafio dos colonizadores. Monções é uma palavra de origem árabe que quer dizer época ou vento bom para a navegação. Aqui no Brasil, monções foi o nome dado a expedições fluviais que no começo do século XVIII partiam deste exato local, do porto de Araritaguaba, hoje cidade de Porto Feliz. Em busca de ouro na região de Cuiabá, os monçoeiros se lançavam no Tietê. Das monções também participavam mulheres, crianças, não eram só homens? Não, porque eram expedições de povoado. Não é? No primeiro momento, as expedições tinham o propósito de descobrir não é? E de explorar as minas, mas logo depois vem a preocupação com estabelecer núcleos de povoamento para assegurar a posse, para povoar a região. Isso é a primeira página do Diário da Navegação do Teotônio José Jusarte, não é? Que partiu de Porto Feliz em 1769. É um dos diários mais ricos de informações. Que tipo de informação tinha nesses diários? Esse daí é interessantíssimo, porque ele relata não só o dia a dia de uma expedição, como também a vida íntima, não é? As necessidades não é? Fisiológicas tinham que ser feitas no mato. Não é? Com alguém protegendo a pessoa de ataques de animais ferozes, de insetos. Não é? E a hora de dormir, por exemplo, era um dormir coletivo, em redes armadas, uma próxima das outras. Na cidade vizinha, Itu, onde as expedições eram planejadas, a história das monções está estampada em azulejos. O Rio Tietê é a principal rota de
povoamento do estado de São Paulo, né? Inclusive, nessa série de painéis de azulejos, este que reproduz uma cena da cidade de Itu, documenta muito bem esse processo de povoamento. Não se trata de uma réplica de canoas da época? Não, é um dos poucos exemplares autênticos que sobraram do início do século XVIII, né? Daquelas embarcações utilizadas nas monções. Depois das grandes expedições, o que acontece com o rio em termos de navegação? Ele começa a ser utilizado, especialmente depois da criação do engenho central, como meio para se transportar cana das propriedades ribeirinhas. Eu ainda acredito ver esse rio recuperado e de um trecho adiante navegado, explorado como meio de navegação. Você pode ajudar a fazer o Diário Paulista com a gente, mandando suas críticas, sugestões e opiniões através do nosso e-mail. Anote aí, diario@tvcultura.com.br. Estamos esperando a sua mensagem, hein? Ela é uma personagem típica de Pirapora do Bom Jesus. Dona Maria Esther toca, canta e dança o samba rural. É um samba de roda rural, porque o primeiro samba foi começado em Pirapora do Bom Jesus. É do tempo dos escravos. É hora de tirar leite, não deixa a vaca deitar. É hora de tirar leite, não deixa a vaca deitar. E esses versos a senhora improvisa tudo? Improviso tudo, eu tenho tudo na cabeça. Eu tenho já 77 anos. Então, às vezes eu fico pensando, será que eu aguento até uns 80, 90, 100, 200, né? Quem sabe, né? A idade não regula, o que regula é o rebolado, não é verdade? A violência que assusta as capitais brasileiras também faz vítimas no interior paulista. Mas as medidas para tentar resolver o problema nem sempre agradam os cidadãos. E pior, um flagrante do cinegrafista Reinaldo Machado prova que, às vezes, as iniciativas contra a violência não refletem o modo de agir do seu idealizador. Para conter a onda de violência que avança para as cidades do interior do estado, a Prefeitura de Vinhedo, a 75 quilômetros da capital paulista, instalou em janeiro deste ano 48 câmeras de TV. Agora, um circuito fechado de TV monitora 24 horas por dia as principais ruas e avenidas da cidade. Essa vigília eletrônica já diminuiu, por exemplo, em 35% o número de furtos de veículos. As imagens da cidade convergem para esta central da Guarda Municipal. Aqui elas são observadas por seguranças e gravadas. Entre janeiro e junho do ano passado, antes das câmeras, Vinhedo foi vítima de 180 roubos de veículos. Já no primeiro semestre deste ano, 117 carros foram roubados. Levando em consideração que na região toda, Campinas, Jundiaí, tem se aumentado cada dia mais a violência, nós conseguindo reduzir esse índice, a gente pode se considerar que o trabalho tem sido muito satisfeito. As câmeras também reduziram o número de assaltos a bancos, 3 no ano passado contra 1 neste ano. Não é à toa que poucos entre os 45 mil habitantes de Vinhedo sentem a privacidade ameaçada pelo olhar eletrônico. A maioria não se incomoda com as câmeras. Para a segurança é uma boa. Eu acho ótimo. Você fica mais seguro, você vem no banco, você fica mais tranquilo, você entra qualquer hora. Evita muito assalto, né? Já a Prefeitura de Iracemápolis, a 150 quilômetros de São Paulo, optou por uma decisão mais radical. Resolveu cercar a cidade, todo o perímetro urbano, com um alambrado, uma atitude que lembra muito as cidades da Idade Média na Europa, que eram muradas. A ideia da cerca veio em junho, depois que o aposentado José da Silva, morador desta casa, foi sequestrado e assaltado. O que aconteceu com o senhor naquela época? Chegaram 2 indivíduos, 2 ladrões aí, armados, pegaram a minha caminhonete e levaram embora. O senhor foi junto? Eu fui junto. Os R$300 mil para a construção do alambrado e para a instalação de câmeras de TV estão saindo dos cofres municipais. Parte da receita de Iracemápolis vem do plantio e colheita de cana. Nem todos na cidade concordam com a cerca. Não é por aí, né? Sim. Acredito que a segurança seria garantida com mais investimentos na polícia,
na saúde, no emprego, né? O mesmo prefeito que se diz bem intencionado ao cercar parte do perímetro urbano da cidade de Iracemápolis não teve pudor nenhum em agredir um adversário político que é contrário à cerca. Tá demais aqui na cidade, rapaz. Tá demais aqui na cidade, rapaz. Tá demais aqui na cidade, rapaz. Viu, rapaz? Seu vagabundo! O candidato a vereador, agredido pelo prefeito de Iracemápolis, Cláudio Cossenza, do PMDB, teve ferimentos leves e fez um boletim de ocorrência. Fé, devoção, romaria e muita festa. Depois do intervalo, um passeio até Pirapora do Bom Jesus. E uma conquista científica da USP de São Carlos. Físicos estão próximos de congelar o átomo. Deixa eu dizer que te amo, deixa eu pensar em você. Isso me acalma, me acolhe a alma, isso me ajuda a viver. Hoje contei pras paredes coisas do meu coração, passei no tempo. Marisa Monte, um trecho do clipe de Amor, I Love You, faixa do CD Memórias, Crônicas e Declarações de Amor, que já vendeu mais de 550 mil cópias. O show de Marisa tem lotado o antigo Palace. Como você viu, continua em cartaz até dia 27 de agosto. Balé clássico, contemporâneo, folclórico, jazz moderno e sapateado. De hoje a sábado, grupos paulistas dos mais variados estilos vão se apresentar aqui em São Paulo. Eles participam das eliminatórias do 19º Encontro Nacional de Dança, que em 2 décadas de existência revelou novos talentos. O repórter Bruno Mascarenhas está no Teatro Arthur Azevedo, no bairro da Moca, na zona leste de São Paulo. Bruno? Esta garota que está dançando ali atrás é Ivy Amista. Ela foi revelação do festival do ano passado. Dança bem a garota, né, André? Sim, ela é maravilhosa. Não é à toa que ela foi revelação. Você também saiu aqui, né? Começou aqui. Também. O Enda também foi quem me revelou e até hoje, como profissional, eu faço questão de participar do Enda. E hoje você trabalha na Europa? Sim, eu ganhei uma medalha de ouro na Europa e fiquei trabalhando lá em Lisboa durante 1 ano. E qual é o critério aqui na hora do festival para eleger? Bom, respectiva com cada modalidade, é avaliado tudo, desde o figurino, coreografia até a competência técnica dos bailarinos. E as pessoas podem vir ver o festival aqui? Claro, o festival começa hoje, vai a semana que vem também, aqui no Arthur Azevedo, na Moca, e a grande gala é dia 30 e 31 de outubro no Teatro Municipal de São Paulo. Tá, é às 8 da noite? Isso, às 8 da noite. E custa R$5 o ingresso? R$5 a entrada. Dá licença aqui, André. Ei, gata, você também quer ser uma Ivy? Sim, muito. Eu acho que toda bailarina tem o sonho de chegar onde ela chegou. E você está batalhando muito? Muito, muito. Eu quero, né, batalhar, gosto de dançar. E você se apresenta hoje? Apresento hoje. Tá, boa sorte. Obrigada. É isso aí. Bruno Mascarenhas, ao vivo para o Diário Paulista. Ele vai pegar pra você. Dá um beijinho para a sorte. Você já viu um átomo a olho nu? Pois a gente vai mostrar para você agora uma nuvem de átomos de sódio. A
A imagem impressionante é uma conquista de físicos da USP de São Carlos. Ela faz parte de uma pesquisa séria que vai nos ajudar a entender melhor a vida no planeta. Para separar os átomos do metal, os cientistas usam calor. Coisas rápidas, em grande quantidade, ou muito pesadas, às vezes são difíceis de parar. Imagine parar alguma coisa que você não vê, não sente, nem pode tocar. Pois é justamente isso que esse grupo de físicos da USP de São Carlos quer fazer. Eles trabalham duro para parar o átomo. Paralisando o movimento do átomo, nós temos condições de enxergar melhor os seus detalhes mais íntimos e, com isso, entender melhor a natureza atômica, já que o átomo é o tijolo fundamental de toda a natureza, nos possibilita entender melhor todo mundo que nos rodeia. À primeira vista, o laboratório de ótica lembra danceteria, pirotecnia. Um olhar mais atento revela que tudo aqui é tecnologia de ponta. Dá a impressão de ser uma coisa assim meio louca, meio caótica, mas tem um certo controle em cima disso tudo. Todos nós aqui sabemos exatamente o que cada fio desse está fazendo. Custo de todos esses equipamentos, $1,5 milhão. Modernidade que atrai físicos do Brasil inteiro e até de outros países. Quem chega até aqui passa por seleções rigorosas. São 6 anos só na universidade. É difícil, envolve muito instrumental, a técnica é um tanto complexa. Sempre quando a gente vai fazer alguma coisa dá problema, uma coisa quebra, tem que consertar, tem que fazer outra. Além de vocação, tem que ter bastante paciência. Paciência mesmo. Um átomo é bilhões de vezes menor que um grão de areia e se move a 3.600 km/h em temperatura ambiente. Para reduzir a velocidade, é preciso um esforço de guerra. Primeiro, os átomos são aquecidos e enfileirados, como um batalhão em marcha. Depois, os pesquisadores disparam feixes de laser em direção contrária e conseguem capturar milhares deles nesta câmara a vácuo. O que nós enxergamos é a luz emitida pelos átomos. O controle do movimento atômico abre as portas para a chamada nanotecnologia, onde nós podemos fazer dispositivos eletrônicos e estruturas de tamanho tão pequeno quanto o próprio átomo. Isso vai criar uma revolução nos materiais e também na eletrônica. A meta é frear os átomos a ponto de congelá-los a quase 300 graus negativos. Desafio vencido por apenas 4 países. O que podemos aprender quando isso acontecer? Por enquanto, há mais perguntas que respostas. As experiências genéticas, que hoje não vão além das moléculas, podem ser ainda mais detalhistas. Se a gente tiver a capacidade de manipular a espécie atômica, quem sabe poderemos manipular partes internas de moléculas, como aquelas que determinam o curso da vida, que aí faz parte da genética. Em Cajuru, perto de Ribeirão Preto, um exemplo de tecnologia usada em favor da natureza. Com a ajuda do silicone, um tucano consegue sobreviver, mesmo depois de perder parte do bico. A ave ferida só sobreviveu porque conseguiu se alimentar de ração. O biólogo Lélio Favaretto, da cidade de Cajuru, próxima de Ribeirão Preto, na região norte do estado, desenvolveu um bico de acrílico sob medida. A primeira tentativa de implante utilizando presilhas de titânio não deu resultado porque o bico foi rejeitado pelo animal. Uma segunda tentativa, desta vez com o uso de silicone e a utilização de técnicas de prótese e ortodontia, foi bem sucedida. A ave já consegue se alimentar sozinha. Todo esse trabalho durou mais de 1 ano. O lado ruim dessa história é que o tucano vai ter que viver em cativeiro. Ele não pode ser liberado porque os da mesma espécie acabariam com ele no mesmo dia. Em cativeiro, em companhia de outros tucanos, ele também seria atacado. Então ele vai ser mantido isolado num viveiro próprio
não é? E eu vou pedir a guarda dele para o IBAMA. Na Serra da Bocaina, divisa com o Rio de Janeiro, bom exemplo de um agricultor. Ele prova ser possível sobreviver sem agredir o meio ambiente. E permanece vivendo feliz na terra onde nasceu. Vamos conhecer essa história na videoreportagem de Aldo Quiroga. A Serra da Bocaina está no leste do estado. É área preservada e, como toda área preservada, esconde um problema crônico: conciliar meio ambiente e população local. Fomos buscar um exemplo de convivência pacífica no município de Bananal. Finalmente chegamos. A 30 quilômetros do centro de Bananal está a casa do Zé. Ele foi uma das primeiras pessoas a descobrir a apicultura como alternativa de subsistência. Antigamente, a rotina dele era semelhante à da maioria dos moradores da Bocaina: desmatar, queimar e plantar a agricultura de subsistência. Hoje, as queimadas são um prejuízo e, em vez de desmatar, ele pensa em reflorestamento. A gente planta a florada, faz a florada, é uma coisa que ajuda a natureza e ajuda a gente também. A apicultura é uma atividade que está inserida dentro de um contexto de conservação do meio ambiente. Então, eles podem ter uma atividade lucrativa, rentável e adaptadas ao meio ambiente. Pela tua experiência, se essa alternativa não tivesse sido dada, será que, enfim, o que diz a lei estaria sendo respeitado? Com certeza não. Se não existirem alternativas, eles não têm como deixar de plantar, mesmo levando multa, para poder comer o que eles precisam no dia a dia. Hoje essas caixas são a ferramenta de trabalho de Zé. A produção chega a 800 quilos de mel por temporada. Para a pessoa ver se está bom, se está no ponto de tirar, a pessoa faz assim. Se ele respingar, é porque é néctar ainda. Aí se tirar e pôr no meio dos outros, aí fica ruim. Comparado com a lavoura, o trabalho com abelhas é menos desgastante e mais rentável. O mel retirado aqui é vendido aos comerciantes da cidade em latas grandes a R$ 3,00 o quilo. Para os turistas, o preço é maior. O pote de 1 quilo pode chegar a valer R$ 7,00. Na casa simples de 3 cômodos, o mel garante o sustento a Zé, mãe e irmã. Além disso, garante que o ecossistema da Bocaina, sua fauna e flora, continuem intactos, encantando os olhos. Eu vou ajudar a natureza, em vez de destruir. Uma cidade que vive do turismo religioso bem pertinho de São Paulo. Para chegar em Pirapora do Bom Jesus, a 50 quilômetros da capital, a principal rota é a Estrada dos Romeiros, que começa em Barueri. Nem o sol, nem o cansaço prejudicam a caminhada dos devotos capazes de qualquer sacrifício para receber a bênção do Bom Jesus. Sinais de esperança, de fé, a gratidão por uma bênção alcançada. A cidade paulista de Pirapora do Bom Jesus é destino certo para milhares de romeiros. Gente como o pizzaiolo Meio Antônio Ferraz. Ele saiu da capital à meia-noite e, sem comer, percorreu mais de 50 quilômetros em 10 horas de caminhada. Vale a pena esse sacrifício? Vale. Tendo fé, vale. Só não pode desviar a fé. Jesus de Pirapora. Alguns vêm de ônibus, outros a cavalo. Gente de todo estado é atraída pela mística do lugar. Eu sou de Mariporã. São João da Boa Vista. Juquitiba. São Paulo, Ipiranga. Posso saber qual foi a sua promessa? Eu pedi para conseguir comprar minha casinha, né? Aí Deus, Bom Jesus me ajudou, eu comprei e tô aqui pagando a promessa. Graças a Deus. Faz 25 anos que eu fiz uma promessa pro meu filho sarar da bronquite e ele sarou. E eu vim pagar minha promessa. Pirapora do Bom Jesus nasceu por causa de um milagre. Em 1725, um agricultor encontrou a imagem de Bom Jesus às margens do rio Tietê. Ele tentou levar a imagem até Santana do Parnaíba, mas o carro de boi atolou. Foi nessa hora que, milagrosamente, um surdo-mudo falou. Ele deveria trazer a imagem de volta para cá, onde hoje está a igreja matriz da cidade. Para vê-la bem de perto, é preciso entrar numa fila, e a espera pode ser grande. Aqui, o turismo religioso é uma realidade durante todo o ano. Em épocas como a festa de Bom Jesus, em agosto, a cidade de 15 mil moradores recebe até 70 mil visitantes.
Os lojistas agradecem. Cresce muito o movimento durante a festa de Bom Jesus? Cresce de 5 a 6 vezes mais que os outros fins de semana. Tem romaria. Mas os turistas que vão a Pirapora não encontram só sinais de fé. Nas barracas pode-se comprar todo tipo de comida. O realejo dá um toque saudoso. E há também shows e muita diversão. Que o diga a Dona Maria Esther. Meu bom Jesus de Pirapora. Há mais de 60 anos, basta ela tocar, cantar e dançar e a roda logo está formada. Faz muito tempo que a senhora participa disso? Desde 15 anos. Eu era muito velha, agora eu tô nova. A mulher quando é gorda é bonito de se olhar, mas quando ela morre é duro de carregar. E você se lembra do Romeiro Meio Antônio? Pois é, olha ele aqui. A emoção é grande, né? A emoção é grande. Umas bolinhas no pé, mas não tem nada que a gente não se resolva, né? Agora só o ano que vem, né? Vim visitar meu bom Jesus. O Diário Paulista de hoje vai ficando por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã às 6h30. Não perca às 10 da noite o novo Jornal da Cultura com Heródoto Barbeiro e Valéria Grilo. A gente encerra com imagens do centro de São Paulo com o nosso helicóptero. Até amanhã.